Evangelho segundo escreveu o evangelista médico, o doutor Lucas, capítulo 8, versículo 40 a seguir. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, 40 a seguir. Está escrito assim: ao voltar Jesus, foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque a sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam ao ponto de sufocá-lo. 49. Ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e lhe disse: tua filha morreu, não perturbes mais o mestre. Mas Jesus, que havia escutado, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Agora vamos ler o versículo de número 53. Vamos ler o 52. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ele disse: não choreis, ela não morreu, dorme. E caçoavam dele, ou riram-se e riam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, a chamou, dizendo: criança, levanta-te. O espírito dela voltou, e no mesmo instante ela ficou de pé. E ele mandou que lhe desse de comer. Amém? Pode sentar. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, reunida nesta noite, Deus preparou esta reunião, este culto, essa assembleia, esse ajuntamento, para que Ele possa falar aos nossos corações. Dentro desse contexto, dentro desse cenário bíblico, a respeito da ressurreição da filha de Jairo, como todos já sabem, já conhecem essa passagem, já ouviu, como eu tenho o costume de dizer, a maioria das vezes que eu vou pregar, já ouviram se pregar sobre este milagre, a ressurreição da filha de Jairo, já se leu por muitas vezes, já assistiu o filme da história do Evangelho de Jesus Cristo. Jairo, diz as Escrituras, como todos sabem, era principal da sinagoga, ou seja, ele era um líder do povo de Israel, um líder espiritual. Ele era uma autoridade eclesiástica, como se fosse hoje. Se Jairo estivesse aqui, ele seria um presidente de uma igreja, ele seria o pastor principal da igreja, ele seria um líder, um missionário, ele seria um líder espiritual do povo. E Jairo, ocupando essa posição elevada diante da comunidade do povo de Israel, ele era estimado, ele era muito respeitado. E Jairo, sendo o principal da sinagoga, ele era um homem culto, um homem conhecedor da Torá, conhecedor das Escrituras, conhecedor das profecias. E ele, sendo o principal da sinagoga, ele era bem instruído no caminho da religião mais severa da época, que era o farisaico, ou a seita dos fariseus. Mas a Bíblia diz que este homem chamado Jairo, ele foi de encontro ao Senhor Jesus Cristo, prostrou aos seus pés, insistentemente ele rogava a Jesus: vem, Senhor, comigo até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque a minha filha está às portas da morte. Ou seja, em outras palavras, ela está desenganada pela medicina, desenganada pelos médicos, não tem mais cura para ela, ela está morrendo. Mas vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Aí a Bíblia diz que Jesus então foi com ele. E enquanto Jesus estava
acompanhando, estava indo com Jairo até a sua casa para poder curar sua filha. Diz a Bíblia que nós lemos que vieram algumas pessoas da casa de Jairo trazendo uma mensagem. Encontraram com Jairo e Jesus no meio do caminho e disseram-lhe: por que você ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu essa palavra, Jesus não deu atenção àquela palavra. Jesus ouviu e Jesus virou para Jairo e disse: não temas, crê somente e a tua filha será salva. E continuou Jesus indo com Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, a casa estava repleta de amigos, de vizinhos, de pessoas que foram ali para poder chorar, para poder lamentar a perda de Jairo, porque ele era muito amado, ele era muito popular, muito conhecido, e tinha muitos amigos, muitas pessoas que estimavam a Jairo e foram ali para dar os pêsames para Jairo pela perda da sua filha. Foram chorar, foram sentir a tristeza que Jairo estava sentindo, foi consolar Jairo. E eles choravam quando Jesus chegou. Diz a Bíblia que ele encontrou um alvoroço, pessoas gritando, pessoas chorando, desesperadas, como nós vemos nos velórios atuais dos nossos dias. Jesus então, no meio daquele povo, ele gritou: ei, por que vocês estão nesse alvoroço todo, clamando, gritando de desespero, chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. Diz a Bíblia que o povo, sabendo, os médicos já haviam dado o diagnóstico, já tinha também preparado o atestado de óbito para a filha de Jairo, já haviam constatado, confirmado, peritos da época, que ela estava realmente morta. Todos sabiam, com provas da medicina, que ela estava morta. E eles riam, caçoavam de Jesus. Imagina bem, você está no velório, chorando, lamentando, desesperado, chorando a perda de um ente querido ou de um amigo, ou se condoendo com a perda do seu amigo. Aí de repente surge uma piadinha e você logo para de rir, para de chorar e cai em gargalhada. Não parece, não dá a impressão de falsidade? De pessoas profissionais ou pessoas formais que estão ali simplesmente por estar fazendo um teatrinho. E Jesus então pôs todo mundo para fora. Ele mandou todo mundo sair e ficar só Jairo, a mãe da criança, Pedro, João e Tiago, e foi até aonde estava a criança deitada morta e disse: Talita cumi, que quer dizer menina, a ti te digo, levanta-te. Tomou ela pela mão, a criança abriu os olhos, levantou, ficou de pé e começou a andar, porque ela tinha 12 anos e começou a conversar e a caminhar. Louvado é o nome do Senhor. Jesus vira para Jairo e para a mãe e disse-lhes: dai-lhe de comer. Queridos irmãos, igreja do Senhor, como eu tenho o costume de falar, eu quero ser o mais simples possível na exposição do Evangelho, na pregação da palavra de Jesus, porque se você for olhar as mensagens, eu admiro o resultado, não só o resultado, mas o meio que trouxe aquele resultado, a pregação de Pedro. Eu fico, qual era o segredo de Pedro? O que tinha de especial na sua mensagem? E se você for olhar Atos dos Apóstolos, a mensagem de Pedro é um dos maiores sermões, com uma palavra, uma pregação que ele fez. Ele ganhou cerca de quase 3.000 almas para o Senhor.
É uma mensagem simples, então eu vou procurar e tenho procurado ser o mais simples, porque a linguagem do Espírito Santo para proclamar o Evangelho é a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Deus me disse: tu és este Jairo do século 21. Deus me falou que eu sou Jairo, eu estou na condição, na posição de Jairo. E Deus me mostrou e me convenceu, e eu reconheci e vejo que não há outra alternativa, não existe outra forma de eu questionar, ou não existe forma de eu questionar que eu realmente sou Jairo. E que esta mensagem, e que esta história verídica que aconteceu na vida de Jairo, a perda de Jairo, Jesus indo com Jairo, ressuscitando a filha de Jairo, é uma mensagem específica para mim. E se Deus falou comigo essa mensagem, se essa mensagem foi eficiente, é poderosa na minha vida, também ela vai funcionar, e é para você também poderosa e eficaz na sua vida. Então eu posso dizer nessa noite, Deus está dizendo: ei Jairo, você é o Jairo com quem eu estou falando. Você que se encontra na mesma situação que Jairo, aleluia, prostra aos pés de Jesus, peça, roga Jesus que vai com você, e Ele vai pôr as mãos sobre a tua situação, e vai trazer vida, e vai restaurar, e vai salvar, e vai dar sua vitória. Vira para o teu irmão que está à tua direita e esquerda e diz assim: tu és o Jairo com quem Jesus está falando, está tratando nesta noite, nesses últimos dias. Quantos podem jogar a mão para cima e dar glória ao nome do Senhor? Eu quero chamar a atenção da igreja. Eu sou o Jairo do século 21. E felizado sou eu, bem-aventurado sou eu, que estou convencido disso. Que posição maravilhosa, que condição boa de ser o Jairo privilegiado, de prostrar aos pés de Jesus e implorar a Ele, e Jesus decidir ir comigo, Jairo, para poder restaurar, ressuscitar, abençoar, solucionar o meu problema que me aflige. Que felizado é você, que bem-aventurado é você. Ei, qual é a área da sua vida que está causando tristeza, que está causando dor no seu coração, que está te magoando, que está te incomodando, que está te prejudicando? Qual área da sua vida você não aceita essa situação em que se encontra? Talvez o seu problema, como na verdade o meu problema, não é a perda de um ente querido, de um filho, não. Mas a minha perda, eu sei qual é. Eu tenho uma perda, eu tenho uma situação, eu estou com um problema na minha vida. E você também tem um problema na sua vida. Não é uma filha literal, como Jairo perdeu a filha, não é a perda de um ente querido, mas qual é a perda que você está sofrendo nesse momento da sua vida? Como Jairo, eu como pastor já recorri a vários recursos. Eu já vou direto ao assunto. Deus falou comigo: eu estou restaurando, eu estou colocando as mãos e ressuscitando os seus sonhos. Eu estou ressuscitando o teu ministério. Eu estou ressuscitando a tua finança. Eu estou ressuscitando a área da sua vida que morreu e que está causando tristeza, que está causando sofrimento, que você está de luto. Eu estou revivendo, ressuscitando. E Ele está falando com você nesta noite. Jairo, segundo diz a Bíblia, e nós também como pais,
com pessoas responsáveis, certamente Jairo, ele recorreu a vários recursos humanos. Um certo dia, vamos entrar na história, Jairo levantou, foi cuidar das suas atividades, tanto social, como também suas responsabilidades espiritual. E a sua filha deu uma febre. A sua filha acordou, como diz os antigos, perrengue, meio doentinha. Dela um chazinho, dela se fosse hoje, dela uma dipirona, dá ela um remedinho aí que vai melhorar. Mas aquela febre, aquela gripe não passava. É uma conjectura minha, mas uma doença se apegou. Aquela criança de 12 anos foi acometida de uma enfermidade, e ela começou a se definhar, começou a piorar. A mãe falou para Jairo: ela está doente, não adiantou o remédio, não adiantou, o chazinho não adiantou. Então vamos no médico. Foi no médico. O médico disse: olha, o que eu posso fazer é isso. E diagnosticou. Pode ser que esse problema é uma doença comum, mas vamos acompanhar. Como está ela sem remédio? Ela tomou um diagnóstico, medicamento, mas não resolveu. E a criança foi piorando. Jairo correu nos outros médicos e ajudou vários médicos, porque ele tinha recurso. Ele foi na melhor medicina da época e nada, sua filha piorando. De repente, os médicos disseram: Jairo, não tem mais jeito para sua filha. Essa doença é rara, essa doença não tem cura. Não conseguimos curar ou resolver, diagnosticar o mal da sua filha. Você pode ter certeza, pode aguardar, ela vai morrer. Leva ela para casa para morrer. Meu Deus do céu. Aqui eu estou falando com pessoas que você já recorreu a vários recursos para sanar, para resolver o seu problema, seja ele espiritual, seja familiar, seja financeira, seja terminada da saúde. Não sei o que está te magoando, o que está te machucando, o que está te incomodando, o que é inaceitável, que está trazendo tristeza na sua vida. Eu não sei qual é o problema, mas cada dia que passa, quanto mais você faz alguma coisa, mais a situação se complica, mais piora. Você já chegou no seu limite, você já foi a vários recursos, já usou vários meios para resolver um problema espiritual, material, social, financeiro, sentimental, familiar, mas o problema cada dia mais se complica. É o seu retrato, é o quadro que você está vivendo, é o quadro da vida da filha de Jairo. Por fim, Jairo, sabe o que Jairo fez? Eu sirvo um Deus vivo. Quantos podem dar glória a Deus? O Deus de Jairo, irmãos, não era um Deus morto, não era um poste, não era um Baal, não era uma imagem de escultura, não era um Deus feito por mãos humanas, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé no caminho, tem mãos, mas não apalpam, e nem fôlego, nem som nenhum sai da sua garganta. Não, o Deus de Jairo, o Deus da religião, a religião que Jairo servia a Deus, era a religião mais severa da época, era a religião que se baseava na lei de Moisés. Jairo certamente disse: eu vou recorrer ao meu Deus, eu vou recorrer à minha fé. E certamente ele fez toda cerimônia, ele fez toda a cerimônia de culto, suas orações, as leituras dos textos sagrados. Ele apelou para o divino, para a sua crença, para a sua fé, para a sua religião, mas não adiantou. Ele recorreu a Deus através da sua religião, mas não sanou o problema, mas não resolveu a situação. Aí Jairo agora estava sem saída, e certamente, como muitos de nós, como você, como nós, como alguém, já chegou a dizer: meu Deus,
Por que, ó Deus? Eu creio em Ti, sou dizimista, eu oro, eu jejuo, Senhor, eu sou fiel, eu frequento a igreja, eu conheço a palavra, está aqui na minha boca, no meu coração, eu tenho fé. E a gente fica sem entender. E quando você vai falar com alguém, se você chegar para mim em certa situação, quando alguém perde um ente querido, um amigo, quando há uma perda, o falecimento de alguém querido, o pastor e o irmão abraçam o irmão e choram com ele e diz: Deus sabe de todas as coisas. Porque a gente não pode fazer nada. Os médicos não puderam. A religião, a liturgia de culto, ou seja, a cerimônia, o conhecimento, a posição hierárquica, ou da hierarquia eclesiástica, os títulos de Jairo, de principal da sinagoga, de líder espiritual, se fosse hoje pastor, missionário, profeta, não pode evitar a perda da sua vida. Os recursos, mano, o dinheiro não pôde. Nenhum recurso, ele recorreu a todos os meios, a todas as possibilidades. Ele foi e tentou, mas não teve jeito. Aí ele então ouviu falar de Jesus Cristo, aleluia. Ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, aleluia. E quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus é o Messias, é o Yeshua HaMashiach, não vou entrar nessa questão, deixa eu pedir ele. É o Cristo, o Rei ungido, filho de Davi, filho de Deus. Ele ouviu falar que a Virgem, a profecia que está escrita: eis que a Virgem dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Está lá em Mateus, está lá em Isaías, que traduzido significa Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós, Deus no nosso meio. É Jesus Cristo, o Emanuel. Ele conhecia das profecias. Ele certamente creu, ouviu falar e creu em Jesus Cristo, o Evangelho, a notícia, a boa nova que corria. Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus curou leproso, Jesus ressuscitou morto, Jesus fez milagre, Jesus abençoou. E então ele foi até aonde Jesus estava. Parece que eu vejo, irmãos, aleluia, Jairo chegando no meio da multidão, todo arrebentado, espiritualmente abalado, sem entender nada, psicologicamente, fisicamente, ele estava esgotado. Certamente havia dias que ele não dormia, não tinha paz. E ele chega aos pés de Jesus e faz desse jeito. Jesus, aleluia. Jesus tem misericórdia de mim. A minha filha está em minha casa, em cima de um leito de enfermidade, às portas da morte. Vem, Senhor, comigo por misericórdia, e põe as mãos sobre ela, ó Senhor, e ela será salva, e ela viverá, e ela será curada. Jesus, digo eu, não diz a Bíblia, estendeu a mão para Jairo: levanta, moço, eu vou contigo, aleluia, e vou salvar a sua filha. Oh, glória a Deus. E saiu andando. E Jairo do lado, Jairo então deve ter enxugado as lágrimas de: alcancei, aleluia, recebi, aleluia, chegar na sura manamás. Mas diz a Bíblia
Vamos deixar a mulher do fluxo, depois eu volto e só aplico e termino. Chegou alguém no meio do caminho. Jairo olhou, vinha lá alguns conhecidos. E eles já vinham apressados, disseram: Jairo, quando aproximou, disse: Jairo, por que você ainda incomodas o mestre? Não adianta mais não, Jairo. A sua filha já morreu, não tem mais jeito. O coração de Jairo deve ter gelado na hora. Ele deve ter ficado frio, foi no outro mundo e voltou. Aquela sensação que só eu e você, só quem está na situação é que sente. É só eu, como pastor, como Jairo de hoje, eu sinto, sei o que eu estou pregando, o que Jesus disse: tu és o Jairo desse século 21. Só eu sei o que eu estou vivendo, o que está se passando comigo. Só você e Deus sabe o que você está passando. Ninguém sabe. As pessoas podem até me dar uma opinião, podem chorar com você, podem sentir as tuas dores, mas realmente só Deus e você, papai, mamãe, servo do Senhor, filho, filha, diz: ó, você e Deus sabe o problema que você está vivendo, a dor que você está sofrendo. E de repente Jairo, que só ele sentiu o que ele sentiu, eu também estou sentindo o que só eu estou sentindo, e Deus também está sentindo e sabe. Jesus então, quando ouviu aquela palavra, parece que eu vejo Jesus deu as costas para o mensageiro, não com falta de educação, mas parece que eu vejo ele virou as costas para o mensageiro, olhou dentro dos olhos de Jairo e bateu no ombro de Jairo e disse: não temas, não temas, crê somente e sua filha será salva. Jesus está dizendo: crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente, não temas. Então Jairo se recobrou. Disse: Jesus falou, está falado. Porque Jesus é, Jesus tem, Jesus pode, Jesus faz. Aleluia. Por quê? Que Jairo se recompôs, se refez, reanimou, se fortaleceu, reacendeu a esperança, reacendeu a chama da fé, porque a palavra de Jesus foi positiva para ele e disse: não temas, crê somente e a sua filha será salva. Primeiro, porque Jairo, ao ouvir falar de Jesus, antes de ele encontrar Jesus, ele creu em Jesus. Ele reconheceu, quando ele prostra aos pés de Jesus, irmãos, quem estava prostrando ali não era um gentio, não era uma pessoa de cultura diferente de Israel, não, era um judeu. E na cultura de Israel, um judeu não se prostra diante de homem nenhum, irmão. Mardoqueu mesmo não se prostrava nem que a vaca tussa. Ele não prostrava diante de Amã. Não prostrava. Tanto é que Amã intentou matá-lo, porque todos prostravam. Quando Amã passava, todos ajoelhavam. Mas Mardoqueu não ajoelhava, não prostrava. Um judeu, principalmente um principal, um líder espiritual, não se prostra diante de ninguém, só se prostra diante de Deus. Mas quando ele prostra aos pés de Jesus, ele está dizendo: eu reconheço o seu senhorio, eu sei que tu és Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu não és um homem comum, tu és divino. E ainda tem uma meia dúzia aí que ainda fala: você pode adorar o Pai, prostrar e adorar em verdade o Pai, mas você não pode adorar o Filho, Jesus Cristo. Jesus você pode louvar, homenageá-lo, você pode louvar Jesus, mas não pode adorar, porque Ele não é Deus. Ainda tem um grupo que ainda faz isso.
Mas a Bíblia diz lá em primeiro Evangelho, segundo João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou falar de novo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, está escrito: a qual dos anjos disse: assenta à minha direita, até que eu ponha os inimigos escavendo teus pés? Não, a nenhum dos anjos ele disse: assenta à minha direita, para que eu ponha teus inimigos escavendo teus pés. Mas ao filho ele diz: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escavendo teus pés. E quando introduz o filho, o primogênito no mundo, diz que todos os anjos do céu de Deus o adorem. Jesus é Deus. Jairo reconheceu que Jesus é Deus, mas quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele está dizendo: eu estou acabado, eu estou acabado, eu estou arrasado, eu não tenho mais o que fazer, não posso fazer mais nada, não tenho mais recursos, eu cheguei no meu limite. É impossível a mim, é impossível a minha formação, é impossível a minha posição hierárquica, a minha posição eclesiástica, é impossível a minha religião, é impossível aos homens, mas é possível a ti. Tu pode, vem comigo e põe as mãos sobre minha vida e ela será salva. Ele está dizendo: eu estou totalmente, desesperadamente carente, dependente, necessitado de ti. Oh, aleluia! Que nós possamos, como Jairo, prostrar aos pés dele, aleluia, com fé, confiando nele, reconhecendo a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, é todo poderoso, que o impossível aos homens é possível a Jesus. Que nós possamos cair aos pés dele, esvaziar do nosso ego, esvaziar da nossa religiosidade, esvaziar da nossa grandeza, da nossa posição social, esvaziar do nosso ego, do nosso eu, e reconhecer que não somos nada, que a nossa religião em si é vazia, que a nossa justiça própria é trapo de imundícia, e que nós não pagamos preço por nada, nós não pagamos preço, nossa oração e jejum em si, sem a graça não é nada, que a nossa santidade não é nada sem Ele, que a nossa teologia, que o nosso conhecimento teológico ou bíblico, sem a sua graça não é nada. Esvaziar e dizer: eu não tenho mais o que fazer, eu estou no meu limite, não tem mais jeito, eu estou totalmente, desesperadamente carente, necessitado de ti. Cadê os dependentes de Deus aqui nessa noite? Deus só vai, aleluia, e com aquele que é dependente dele. Aleluia. Somente aquele que reconhece é dependente dele. Agora, enquanto o homem achar que pode, enquanto o homem achar que tem, enquanto o homem achar que pode fazer alguma coisa, e hoje as pessoas, quando se fala em pagar preço ou buscar bênção, buscar uma vitória, fazer alguma coisa em prol da salvação das almas, em prol do Evangelho, eles falam assim: estou pagando o preço, estou pagando o preço, estou orando e jejuando. Isto não é nada. Nós estamos orando e jejuando porque nós necessitamos, somos dependentes, somos carentes, e não ora não, e não prostra não para ver, e não humilha não para ver, se julga, considera o bam, reconsidera o que pode. Eu faço reboliço na igreja a hora que eu quiser, não faz nada, irmão, o homem não faz nada, quem faz é Jesus, é Deus, e mais ninguém. A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Já Ele humilhou. Glória a Deus, aleluia. E Deus o exaltou. E mais do que nunca eu tenho dito: Senhor,
o meu ministério, a minha chamada, a minha fé está morrendo. A minha esperança está morrendo. Eu prostrei aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu já fiz de tudo um pouco para poder vencer, para poder ser usado por Ti, para servir para alguma coisa, para fazer alguma coisa, para salvar almas, para ganhar almas. Eu já fiz de tudo para poder salvar alguns entes queridos, para libertar alguns amigos. Eu já fiz de tudo, Senhor. Já estudei teologia, já li a Bíblia várias vezes. Senhor, já subi um monte desse monte, já rolei no monte, Senhor, já jejuei, já chorei, já fiz de tudo, Senhor, e já fiz esforço, fiz de tudo, Senhor, já tudo que os outros falavam, isso funciona, use estratégia, faz aquilo, ó, você tem que fazer isso, faz aquilo, eu já fiz, Senhor, mas não adiantou nada. Aí eu digo: Jesus, e agora? Senhor, uma coisa eu sei, eu estou acabado. Eu estou acabado. Não sou nada. Agora eu sei que eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não tenho nada. Eu orei, minhas orações, senti, sem teu amor, sem tua graça, sem tua misericórdia, não é nada. Senhor, ser obediente ou ter bom testemunho, isso não é obrigação do crente, isso é natural do crente. O crente, ele não é uma pessoa libertina que faz tudo que o mundo faz. O crente tem por obrigação, naturalmente, boas obras é coisa de crente, e as minhas boas obras é trapo de imundícia diante do Senhor. A minha consagração não é nada, não pode fazer nada. Minha eloquência, o pregar bem, o pregar bonito, o fazer um esforço bem elaborado, não adiantou. A minha filha está morrendo. Mas eu estou aqui reconhecendo que Tu és. Eu não sou, mas Tu és. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia, então tem misericórdia. Vem, põe as mãos, 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 põe a mão, e a situação vai ser, aleluia, mudada, e haverá um avivamento, e haverá salvação, e haverá cura, e haverá prosperidade, e haverá transformação, e haverá a partir do Espírito Santo, e haverá vitória. Quantos Jairos temos aqui nesta noite? E quanto nós vamos prostrar aos pés dele, irmãos? E toda vez que eu leio a Bíblia, glória a Deus, Deus fala: esse homem é você. Primeiro ele falou lá, o salmista disse: deixa eu voltar aqui. Eu estava ansioso. Como eu estou falando, a gente vai em tantos lugares, busca tanto recurso, arruma tanta coisa, inventa tanta coisa, sendo que uma só é necessária. Uma só é necessária. É prostrar os pés dele, esvaziar do nosso ego. Porque a Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta, mas quem se exalta, Deus abate. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Estava ansioso. Aí Deus me leva, o Espírito Santo vem para mim, Deus manifesta a mim, me confronta e traz para mim e fala comigo. Salmos 1. Você conhece? Já li. Qual é seu Tiago? Isso aí eu já li várias vezes. Irmão, tem gente que é assim, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu sou crente mesmo, eu sou líder mesmo, eu tenho mesmo, porque já li a Bíblia de coisa salteada. Salmos 1 que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folha não cai, mas tudo quando fizer prosperará. Aleluia. Você está tendo prazer na minha lei, e nela meditando de noite. Senhor, eu sou o Jairo da vida. O senhor sabe disso. O senhor me tirou lá do mundo das drogas, dos vícios, da prostituição, me libertou. Sou santo, Senhor.
já li a Bíblia várias vezes,